Hospitais, clínicas e empresas privadas ou filantrópicas que prestam serviços de saúde já podem se credenciar para participar do programa Agora Tem Especialistas, criado pelo governo federal em parceria com estados e municípios. A iniciativa permite que os estabelecimentos que aderirem ao programa ofereçam atendimento especializado a pacientes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, colaborando para reduzir o tempo de espera da população por cirurgias, exames, consultas na saúde pública. Então, para dar mais detalhes sobre esse programa, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, ministro. Muito bom dia, Chase, bom dia, Tom, bom dia, Daniela. É uma honra estar aqui mais uma vez em Fortaleza, no estado do Ceará, nessa grande parceria com o governador Eumano, aqui no caso de Fortaleza com o prefeito Evandro, e para implementar o Agora Tem Especialistas, que é essa iniciativa do governo do presidente Lula. Os hospitais privados, filantrópicos, já podem se inscrever nessa inovação. Tem hospitais privados, filantrópicos, que têm dívidas antigas com a União e que não pagam essas dívidas. Então nós vamos trocar essas dívidas por mais cirurgias, mais exames, consultas especializadas para quem está esperando o atendimento no Sistema Único de Saúde. Mesmo se o hospital não tiver dívida, é um hospital privado, filantrópico, que não tem dívida nenhuma, ele vai poder participar também desse programa. Ele não tem uma dívida, mas ele pode receber créditos para reduzir seus pagamentos nos próximos anos, caso ele abra as portas para um paciente do SUS que está esperando há tanto tempo para fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia geral, uma biópsia para o diagnóstico do câncer, uma consulta especializada, uma ressonância ou tomografia. E participa também da nossa conversa a repórter Chase Viana. Bom dia, Chase. Chase Viana. Bom dia, Dani, Tom, bom dia ao ministro. Bom novamente dia. Aqui na bancada após 4 meses da nossa última conversa, né? E vamos seguir aí com muitos assuntos importantes, muitos anúncios importantes. Ministro, agora tem especialistas, né, ministro? Em que áreas nós vamos ter atuação para priorizar, principalmente com relação, por exemplo, à contratação de médicos também? Há toda uma expectativa a respeito disso. O que o senhor diz? Tom, as prioridades são aquelas que têm maior tempo de espera hoje. Por exemplo, procedimentos para visão, cirurgias, tratamentos para visão, que é algo tão importante, né? Quando a pessoa perde a visão, ela perde a autonomia, ela não consegue ler nem a Bíblia mais, não consegue ver o seu neto, a sua neta, não consegue pegar um ônibus. Então, tudo que tem a ver com a visão é prioridade absoluta. Problemas do coração, então, exames para ver o coração, cirurgias relacionadas ao coração, problemas ortopédicos, saúde da mulher. Não só nós vamos abrir as portas desses hospitais privados, trocar as dívidas por mais atendimento, mas também na parceria direta com o governo do estado, com os prefeitos, nós também vamos ampliar atendimento. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós faremos um anúncio hoje junto com o governador Eumano de mais de 350 milhões de reais de investimentos para vários hospitais. Estou aqui em Fortaleza, vamos fazer ações aqui em Fortaleza, inclusive na Santa Casa, aumentando toda a rede dos Frotinhas e Gonzaguinhas. Vão passar a fazer cirurgias que as pessoas estão esperando, quanto tempo de espera, vamos usar essa estrutura para reduzir o tempo de espera nessas cirurgias. Vou até Sobral, vou até Crateús, nós vamos abrir centro de tratamento do câncer em Crateús, abrir serviços na Santa Casa de Sobral, fazer funcionar melhor aquela Santa Casa, ou seja, também usando a parceria com o governo do estado, com as prefeituras, dos recursos diretos do Ministério da Saúde, complementados pelo estado, complementados pelo município, para reduzir o tempo de espera para essas filas, para os atendimentos que o povo tanto precisa. E a gente já tem uma noção, ministro, de quantas carretas vão vir aqui para o Ceará? Como é que está esse número? Essa é uma outra ação. O Agora Tem Especialista, junta várias formas. É igual o time que não tem um jeito só de jogar, tá certo? Ataca por todas as frentes, várias formas para poder reduzir esse tempo de espera. Uma delas são essas carretas. Nós abrimos já o processo para contratar. A partir de segunda-feira, as empresas vão poder apresentar as propostas. Serão 150 carretas que vão funcionar por todo o Brasil. O mapeamento dessa necessidade, quem vai fazer é a própria comissão local, né? Falar o seguinte, estou conseguindo fazer esse atendimento dentro do hospital, mas se um tomógrafo eu não consigo, preciso dessa carreta do governo federal. Então esse mapeamento da vinda das carretas vai ser feito pelo estado, pelos municípios, a partir da necessidade local. Então, a nossa expectativa é ter 150 carretas rodando todo o Brasil. Elas não ficam fixas num lugar, elas rodam, ficam às vezes
Tem um lugar que tem uma necessidade muito grande de fazer tomografia, por exemplo. A gente vai lá, bota a carreta para funcionar. Tem lugares que a gente usa a própria estrutura hospitalar, por exemplo. Eu vim aqui, né, há 3 meses atrás, a gente anunciou investimentos novos no IJF, no frotão, como o pessoal fala. A ressonância, por exemplo, já fez com que 2.000 pessoas que estavam esperando, 2.000 pessoas que estavam esperando para fazer a ressonância, já conseguiram fazer a ressonância nesse período, porque a gente abriu esse novo serviço, botou para funcionar nessa parceria tão importante do governo federal do presidente Lula com o governador Eumano e com o prefeito Evandro. Perfeito. Ministro, no início deste ano foi anunciado o programa Mais Acesso a Especialistas, né? Eu queria que o senhor dissesse na prática qual a diferença, né, para o público entender qual é a diferença entre esses programas, o Mais Acesso a Especialistas e o Agora Tem Especialistas, se eles estão integrados, né? E como é que está o funcionamento do Mais Acesso a Especialistas aqui no Ceará? O Mais Acesso a Especialistas, na verdade, ele começou lá em abril do ano passado, né? Ele apostava numa forma importante, que é repassar o recurso para os estados e para os municípios para eles poderem contratar exames, cirurgias. Aqui mesmo no Ceará, graças ao trabalho da secretária estadual Tânia, avançou em vários lugares, por exemplo. Isso que nós conseguimos fazer no frotão, que é tirar 2.000 pessoas que estavam esperando para fazer ressonância. Já conseguiram fazer seu exame, termos aberto vários serviços no interior, já são com recursos ali do Mais Especialista. O que nós fizemos com Agora Tem Especialista? A gente está acelerando esses recursos que já tinham, usando essa forma de pagamento que é muito importante. A gente está enterrando, aos poucos, superando a antiga tabela SUS. Você faz um combo da saúde. Qual que era o problema da tabela SUS? Primeiro era o valor, mas também ela paga por cada procedimento. Então você está com problema do coração. Para saber o que está acontecendo no seu coração, você precisa fazer um eletrocardiograma, uma consulta com um cardiologista, um ecocardiograma, às vezes tem que fazer uma cintilografia. A tabela SUS pagava separadamente cada um desses valores, às vezes a pessoa conseguia fazer um exame e não conseguia fazer o outro. Então Agora Tem Especialista, ele cria uma forma de pagamento que é um combo, vem tudo junto, num prazo, num valor maior, chega às vezes a ser duas vezes e meio que era o valor da antiga tabela SUS. Então Agora Tem Especialista, aproveita isso que já tinha, acelera isso que já tinha e cria novos mecanismos. Como esse que eu falei aqui, que vocês comentaram, que é, por exemplo, você fazer com que um hospital privado abra as portas para o atendimento de um paciente no SUS que vai ser atendido ali no momento que está ocioso. Por que é importante pegar esse hospital privado? Porque o estudo que o Ministério da Saúde fez mostra que apenas 10% dos médicos especialistas são exclusivos do Sistema Único de Saúde. 90% ou está só no setor privado ou tem um vínculo entre o privado e o público. Então os especialistas, os cardiologistas, cirurgiões, médicos do câncer, na sua maioria estão com vínculos com o hospital privado. Então a gente tem que levar os pacientes até lá, porque é lá que pode ter esse atendimento. Os equipamentos de ressonância, de tomografia. Então por isso que Agora Tem Especialista usa um novo mecanismo para abrir as portas dos hospitais privados para os pacientes do SUS. E continua apostando em hospitais do SUS, como nós estamos fazendo aqui no Ceará, nessa parceria com o governador Eumano e com o prefeito Evandro. Fazendo com que o IJF atenda cada vez mais, fazendo uma ação muito importante em Santa Casa de Sobral, abrindo um centro de tratamento do câncer lá em Crateús, reforçando os hospitais regionais. Estamos preparando a inauguração aí para o mês de agosto, num grande hospital em Itapipoca, que vai ter um papel muito importante no atendimento especializado para todo o Ceará. Ministro, em março, aqui nessa bancada, o senhor anunciou um aporte muito importante para o IJF, né? O hospital que o senhor já mencionou aqui algumas vezes. Quais as novidades sobre as entregas? Como é que o Ministério da Saúde está acompanhando o desempenho do IJF aí diante das diretrizes, né, que foram impostas, inclusive, pelo Ministério, né, para o funcionamento e para fazer esse recurso ser de fato aplicado, né? Como é que está a questão da abertura dos novos leitos de UTI, os leitos de enfermaria que estavam parados e que, com o aporte do Ministério, houve a possibilidade de reabrir, aumento das ressonâncias, enfim, qual o balanço que o senhor já tem sobre o funcionamento desse hospital super importante aqui para a nossa cidade? Chase, é como se a gente estivesse no começo de um campeonato. Acho que nós começamos muito bem o campeonato de transformação do JF num hospital que tem a capacidade de atender aquilo que a população de Fortaleza precisa, e está de parabéns o prefeito Evandro ter tido a coragem de fazer essas mudanças
necessárias. O Ministério da Saúde está só apoiando com bastante recurso. A gente anunciou aqui mais de 200 milhões quando viemos aqui em março, junto com o governo do estado, a Prefeitura de Fortaleza. Como eu falei, por exemplo, um dos grandes gargalos lá era a ressonância, que não funcionava na velocidade que poderia funcionar. Nós já conseguimos tirar de março para cá 2.000 pessoas que estavam esperando esse atendimento. Tem uma reforma muito importante sendo feita na UTI, que a expectativa é concluir toda a reforma, poder contratar os profissionais já no mês de agosto. Isso vai dar mais giro nos leitos de cirurgia, porque às vezes uma cirurgia não consegue ser feita, está lá o cirurgião, está o anestesiologista, está toda a estrutura, mas não tem um leito de UTI pós-cirúrgico. Então, está indo muito bem, mais coisas vêm aí. Nós vamos continuar investindo. E com esse investimento que vai ser feito nos Frotinhas e nos Gonzaguinhas, que o pessoal fala aqui em Fortaleza, que vai poder fazer cirurgias. Pelo agora tem especialistas no Frotinha e no Gonzaguinha, a gente vai melhorar ainda mais o atendimento para toda a Fortaleza. Perfeito. Ministro, são vários, né, os programas voltados à saúde física, né, os programas federais voltados a solucionar problemas históricos do SUS, para especialidades que, como o senhor mesmo disse, tem filas grandes para atendimento, né, mas uma demanda crescente em todo o país, e a gente vê esse reflexo aqui no Ceará também, em relação à saúde mental. E os municípios, a gente fez uma reportagem recente sobre isso, os municípios têm uma limitação de contratação de profissionais, né, devido ao custo que é alto. O Ministério da Saúde tem pensado formas de fortalecer essa área da saúde mental, dar mais recursos para os municípios para que eles consigam contratar psicólogos, enfim, psiquiatras, mais acesso a psicólogos de repente. O que é que a gente tem de perspectiva sobre essa área? Você trouxe um tema muito importante que me preocupa. Você sabe, eu assumi o Ministério em março desse ano. Acabamos de fazer uma mudança na coordenação de saúde mental, assumi um novo coordenador de saúde mental. O Ministério da Saúde assumiu na semana passada, exatamente para a gente reformular essa política. A rede de atenção psicossocial, como a gente conhece, foi um passo muito importante, foi inclusive criada por mim quando fui ministro da outra vez. A portaria que estrutura a rede de atenção psicossocial no país, tem essa ideia dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, enfermarias para internação, se for necessário, dentro de um hospital geral, foi feito quando eu estava lá em 2012. De lá para cá, muita coisa mudou. Se agravou muito esse problema da saúde mental pós-pandemia. Isso é um tema que agravou muito no nosso país, no mundo como um todo, mais no Brasil. E a gente tem novos desafios da saúde mental. Por exemplo, eu estou nesse momento fazendo uma luta sobre a questão da ludopatia. O que é a tal da ludopatia? Essa coisa das pessoas ficarem viciadas nos jogos eletrônicos. Você tem pais de família, mães de famílias que estão perdendo 70%, 80% do seu salário nesses jogos eletrônicos. E a gente precisa ter mecanismos. Para mim é uma luta igual foi a luta contra o tabaco. Mecanismos para a gente reduzir o risco desse vício. Inclusive as plataformas, aí, as bets, têm que ter uma contribuição em relação a isso. Nós temos que ter mecanismos, eu estou estudando isso, como os outros países do mundo estão fazendo. O Brasil acho que vai ser tem que ser de novo inovador. Por exemplo, eu defendo explicitamente que as plataformas, algumas já mandam mensagens para a pessoa, elas têm que ser obrigadas, porque elas têm o CPF da pessoa, sabe quantas vezes a pessoa está entrando, quanto que ela está gastando. Na medida que ela consegue identificar um comportamento já compulsivo daquele jogo, ela tem que mandar mensagem para a pessoa, tem que oferecer um contato, tem que oferecer, às vezes até através de telesaúde, um contato para orientar essa pessoa, para acolher, tentar entender isso. Nós estamos tendo que fazer, Chase, um novo protocolo de formação dos profissionais de saúde do SUS, que estão nos CAPs, nas unidades de saúde, para eles entenderem esse problema do vício dos jogos. Fizemos um curso de formação em relação a isso, vamos ampliar esse curso de formação, porque é um novo problema de saúde mental que a gente não tinha e que está sendo avassalador, está consumindo inclusive o orçamento das famílias. Tem família que está se separando por conta disso, porque virou um vício na mão da pessoa ali no celular, né? A gente sabe que tem pessoas que são compulsivas no jogo, a pessoa tinha que ir lá num bingo, tinha que ir lá no lugar do jogo, tinha que... essa coisa antiga que a gente via em novela da pessoa que era viciada em corrida de cavalo, em aposta sobre isso. Hoje, esse vício está na mão das pessoas no celular. A gente precisa enfrentar esse problema. Esse é um tema que o Ministério da Saúde, junto com o meu colega, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está preocupado com isso também. Queremos enfrentar.
E esse vício leva, inclusive, a transtornos mais sérios, né, ministro? A gente, inclusive, já repercutiu em reportagem no Diário do Nordeste sobre a ocupação de leitos em hospitais gerais por pessoas com transtornos mentais, né? As pessoas chegam ao hospital com uma fratura, por exemplo, o IJF é um exemplo desse problema. Chegam com a fratura, mas não podem receber alta porque são identificados outros transtornos e, por responsabilidade, os profissionais não podem liberar. Né? O senhor mencionou investimentos para os frotinhas. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais se a gente já tem valores, quais vão ser as repercussões disso em termos de assistência. Olha, só para você ter uma ideia, é como se fosse a segunda etapa dessa parceria com o prefeito Evandro, o governador Eumano, para a gente transformar essa realidade não só do frotão, mas dessa rede que tem os frotinhas e os gonzaguinhas. Nós vamos investir, vamos anunciar hoje, 72 milhões de reais ano, para que a gente possa fazer nessa estrutura dos frotinhas e do gonzaguinhas 1.900 novas cirurgias por mês, cirurgias eletivas. Tem uma estrutura ali que pode ser utilizado para cirurgias importantes, às vezes uma biópsia de câncer, às vezes uma cirurgia geral que está esperando, cirurgias que envolvem a saúde da mulher, cirurgias que envolvem cirurgias ortopédicas, cirurgias que envolvem a visão, nessa rede de serviços dos frotinhas e dos gonzaguinhas. Nós vamos fazer 11.800 exames novos mês nessa estrutura com esse investimento. Com isso, não só reduzindo o encaminhamento para o frotão, que muitas vezes a pessoa vem lá para o frotão por um problema de uma cirurgia que demorou mais tempo e aí ficou agudizada a situação dela, ou que bate lá na porta do frotão para tentar esse atendimento que poderia ser feito nessa rede e atender, pelo Agora Tem Especialistas, mais pessoas aqui em Fortaleza e região para a gente reduzir o tempo de espera. Perfeito. Ministro, mudando um pouco de assunto, agora falando de vacinação. A gente anunciou nessa semana a chegada de uma nova variante da Covid ao Ceará, a XFG. E com isso, obviamente, surge novamente a necessidade de reforçar a vacinação dos grupos prioritários e tudo mais. Só que a população em geral tomou a última dose em 2023. A gente sabe que as recomendações são, de fato, para priorizar, né, os grupos de risco, mas tem alguma perspectiva de reforço dessa imunização para a população em geral? Esse reforço que não acontece, né? Por falta de doses suficientes? O que a gente tem sobre isso, né? Vacinação da população em geral contra a Covid. A gente segue exatamente aquilo que os especialistas da Organização Mundial de Saúde recomendam para os países, que é no período fora da pandemia, fora de um surto epidêmico, de grande aumento de casos, você concentrar a vacinação nos chamados grupos prioritários, que são os idosos, que tem que tomar 2 reforços por ano, os profissionais de saúde, profissionais que são as pessoas que têm doenças crônicas, pessoas com deficiência, são as recomendadas para você fazer o reforço anual. Nesse momento, a grande preocupação das doenças respiratórias que nós temos no Brasil e no mundo é o vírus da influenza. Ele que está causando a maior parte das internações, de óbitos. Só para vocês terem ideia, no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do país, 65% das pessoas que morreram de influenza esse ano, de situações respiratórias, não tomaram a vacina contra a gripe. Mesmo com a vacina contra a gripe distribuída pelo Ministério da Saúde desde abril, nós fizemos em maio, dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães, um grande dia D nacional de vacinação, é uma coisa que não se fazia mais, a gente voltou a fazer. O Ceará deu um show aqui nesse esforço de vacinação. O Brasil inteiro a gente vacinou 3 vezes mais no dia D do que se vacina diariamente normalmente. Mesmo assim, as pessoas ainda não foram se vacinar contra a gripe. E no caso da gripe, a gente, depois do dia 11 de maio, depois do dia D, que foi essa grande mobilização para vacinar os idosos, gestantes, crianças até 6 meses, profissionais de saúde, a gente inclusive passou a recomendar que possam ser vacinados todas as pessoas. Qualquer pessoa aqui que for numa unidade de base de saúde pedir vacina para influenza, para gripe, a unidade de base de saúde tem que dar essa vacina para a pessoa, independente se seja num grupo prioritário ou não. Então, nesse momento, a grande preocupação do Ministério da Saúde e Saúde Pública é a vacinação contra a influenza e também, obviamente, quem tiver nos grupos prioritários de vacinação da Covid-19, né, aqueles grupos são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, também deve se vacinar. Agora, quem não tomou a vacina contra a gripe ainda, está na hora de tomar. O inverno está apertando, né? Vai chegando cada vez
as pessoas ficam mais concentradas, começa a ter período de chuva, as pessoas ficam mais juntas, tem mais transmissão. Passou agora o São João, muitos lugares comemoraram forte o São João, as festas agora no mês de junho se estendem no mês de julho, então é muito importante as pessoas estarem vacinadas. Então, em resumo, em relação à vacinação da Covid, por enquanto a recomendação não afeta a população em geral, né, ministro? Exatamente, por enquanto a recomendação da Organização Mundial de Saúde, porque a gente não está num período nem de pandemia, nem epidêmico mais, não é o vírus mais importante de circulação, o vírus mais importante de circulação das doenças respiratórias nesse momento no Brasil e do mundo é o vírus da influenza. A nossa vacina protege contra os 3 tipos do vírus da influenza que circulam no Brasil e no mundo. É a melhor vacina para proteger. Esse é o foco da vacinação. Embora as pessoas que estão naqueles grupos recomendados pela Organização Mundial de Saúde não podem bobear, não podem deixar de ter os seus reforços anuais, no caso daqueles profissionais de saúde, e 2 vezes por ano nas pessoas com mais de 60 anos de idade. Ministro, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Acho que poderia ter muito mais tempo aqui, né, para a gente falar sobre diversos assuntos, mas diante dessas necessidades, né, de corrigir problemas históricos no Sul, o senhor está aqui para lançar diversas iniciativas e investimentos. Quais são os maiores desafios do Ceará em específico? Quais são as potencialidades do nosso estado? De que maneira o Ministério da Saúde enxerga o nosso sistema público de saúde e como assisti-lo e fortalecê-lo? Primeiro, o Ceará tem 2 grandes potencialidades. Vou começar pelas potencialidades. Primeiro, os seus profissionais de saúde são muito qualificados, tem muita gente extremamente qualificada e comprometida aqui no Ceará, que produziu experiências que foram reproduzidas depois para o Brasil. O Saúde da Família começou aqui com força aqui no Ceará, né? As experiências de Capuí, Quixadá, Sobral. Meu grande amigo, pesquisador da Fiocruz, Odorico, que foi secretário dessas 3 cidades, várias experiências muito positivas. E também a outra potencialidade é esse grande compromisso que eu vejo hoje, uma parceria muito forte do governador do estado, o Eumano, aqui no caso da Prefeitura de Fortaleza, secretária Tânia, secretária estadual de saúde do Ceará, é a presidenta dos secretários estaduais de todo o Brasil. Essa parceria com o Ministério da Saúde, esse alinhamento que faz com que vocês possam atrair mais recursos ainda, ou seja, tem mais investimento por conta dessa parceria. Jogam juntos, né, com muita sintonia. Essa parceria faz com que o povo do Ceará tenha bastantes investimentos e oportunidades. E o desafio é o mesmo desafio do Brasil, que a gente reduziu o tempo de espera para atendimento médico especializado. Isso se agravou muito na pandemia, porque durante a pandemia, como ela durou mais tempo do que precisava, por conta da postura irresponsável, infelizmente, que a gente teve naquele momento, fez com que durante 2 anos, 2 anos e meio, as cirurgias fossem canceladas, os procedimentos foram cancelados. Só para vocês terem ideia, teve ano na pandemia que reduziu em 40% o número de cirurgias eletivas realizadas no Brasil, porque os hospitais estavam todos lotados de pessoas infectadas pela Covid-19, não tinha vacina, depois tinha campanha contra a vacina, tinha campanha para usar medicamento que não servia para nada, né? Isso foi lotando os hospitais. Então você não podia fazer a cirurgia, não podia fazer a ressonância, tinha que cancelar, e as pessoas foram se agravando e represando esse problema. Então esse desafio é um desafio fundamental, que é reduzir esse tempo de espera. Eu acho que nós estamos começando bem, né, a enfrentar esse desafio nessa parceria, como é o exemplo do Frotão, agora usar a rede do Frotinho do Gonzaguinha para fazer, né, quase 2.000 cirurgias mês, mais de 11.800 exames mês. Isso vai ajudar a reduzir o tempo de espera para quem está aguardando atendimento no SUS. Olha, a gente queria agradecer, ministro, a sua vinda aqui conversar com a gente no Bom Dia Nordeste. A gente conversou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Muito obrigada, ministro. Muito obrigado, ministro. Bom dia para o senhor, hein?